O despertar da consciência. Capítulo 4. O sonho. O primeiro passo que tem que dar uma pessoa para poder despertar é aceitar que está adormecido. E não estamos falando de despertar de um sonho físico, senão que estamos nos referindo ao despertar da consciência. As pessoas lhes é muito difícil aceitar a ideia de que estão adormecidos, devido a que todas as manhãs despertam em sua cama do descanso noturno, ou seja, do sonho físico, e começa a realizar uma série de tarefas aparentemente coerentes em um estado que considera desperto. Aqui se apresenta um problema com os termos que vamos usar e com as acepções que vamos dar à palavra adormecido. É evidente que uma pessoa, ao levantar-se da cama, despertou do sonho do corpo físico. Porém, não acontece o mesmo a nível psicológico. Geralmente, essa pessoa finalizou seu descanso noturno e, apesar de que o corpo físico já não dorme e está desperto, a nível psicológico, a pessoa segue dormindo e segue sonhando. A pessoa trabalha adormecida, sonhando. Dirige carros nas cidades, adormecida. Se casa, adormecida. Forma uma família, adormecida. Toma as decisões mais importantes de sua vida, adormecida. Sonhando. Morre adormecida. E sem dúvida, quase todo mundo acredita que está desperto. As pessoas normalmente não se recordam de si mesmas e durante o dia se dedicam a realizar uma série de tarefas coerentes, como levantar-se da cama, lavar o rosto e os dentes, barbear-se se é varão, ou pentear-se se é uma dama, vestir-se, consumir o café da manhã, ir trabalhar, passar 8 horas em seu trabalho, realizando tarefas próprias do mesmo, voltar para sua casa, seja caminhando, de carro, em ônibus, em trem, no metrô, saudar sua família, jantar, olhar um pouco de televisão ou sentar-se no computador para navegar na internet, às vezes ter sexo e mais um sem número de ações. Porém, em todas elas há um denominador comum, e é que a pessoa não se recorda a si mesma. Está esquecida de si, e apesar de realizar tarefas coerentes, a consciência está ausente. Por isso dizemos que está adormecida. No melhor dos casos, se encontra no segundo estado de consciência, mal chamado estado de vigília. Porém, de vigília não tem nada, senão que é uma variante do estado de sonho. É o sonho com o corpo físico desperto. Em um de seus livros, o V.M. Samael diz a respeito: o homem que regressa à sua casa, depois de haver percorrido toda a cidade, é muito difícil que recorde de forma minuciosa todos os seus pensamentos, ideias, incidentes, coisas, etc. Ao tratar de recordar, achará grandes lacunas em sua memória que correspondem precisamente ao estados de sonho mais profundo. É sumamente difícil fazer-se entender a um adormecido
que está adormecido, porque normalmente as pessoas estão absolutamente convencidas que estão despertas. Porém, se realizamos uma pequena análise lógica e nos fazemos as seguintes perguntas: por que não lembramos nossas conversações e nossos atos do mês anterior, da semana anterior e muitas vezes do dia anterior ou do próprio dia que acaba de passar? Por que não recordamos o que foi que comemos ontem, ou há 3 dias, ou há 8 dias, ou 16 dias antes? Por que essa incerteza? Por que os demais nos dizem algo e às vezes é como se não tivéssemos escutado a nosso interlocutor? Onde estávamos? Por que às vezes vamos a algum lugar e nos esquecemos o guarda-chuvas, ou o abrigo, ou qualquer objeto de uso pessoal? Por que muitas vezes uma pessoa vai viajando em um ônibus ou no metrô e passa da estação na que tinha que descer? Em que ia pensando? Por que às vezes saímos no automóvel ou de viagem e nos esquecemos os documentos pessoais? Por que razão, algumas vezes, quando uma pessoa está cozinhando ou preparando seu desjejum, deixa ferver o leite que pôs a esquentar, ou se queima a comida na caçarola ou no forno? Por que sucedem essas coisas? Porque quando alguém nos fala, às vezes viramos o rosto e não escutamos o que nos diz? Em que mundo estamos submergidos? Por que esquecemos algumas tarefas específicas que temos para realizar no dia que começa? Por que às vezes uma pessoa não cumpre com sua palavra dada? Por que às vezes uma pessoa não comparece a um compromisso previamente combinado? A explicação é sumamente simples e contundente. Tudo isso acontece porque a consciência não está presente, porque a pessoa se encontra adormecida, porque existe o esquecimento de si e não a recordação de si. Se a pessoa se recordasse de si mesma, se não estivesse adormecida e sonhando, tudo isso não ocorreria, porque a consciência é capaz de informar a pessoa em cada momento o que é correto e o que deve fazer. Quisera transcrever nesta parte deste capítulo uns ensinamentos a respeito do sonho da consciência, que se encontram no livro Fragmentos de um Ensinamento Desconhecido, do filósofo e mestre russo Piotr Demianovich Ouspensky, discípulo do mestre Gurdjieff. É assombroso como Ouspensky pode escrever neste livro ensinamentos quase textuais, já que utiliza aspas de seu mestre, apesar de que o fez anos depois de havê-los recebido. Diz Ouspensky, tratando de reconstituir os ensinamentos diretos do mestre Guia. Para compreender que diferença existe entre os estados de consciência, voltemos ao primeiro estado, que é o sonho. Se trata de um estado de consciência completamente subjetivo. O homem está submergido em seus sonhos, os recorde ou não.
inclusive ainda que lhe cheguem algumas sensações, tais como sons, vozes, calor, frio, a sensação de seu próprio corpo, estas só despertarão nele imagens subjetivas e reais. Quando um homem desperta, à primeira vista, se trata de um estado de consciência completamente distinto. Pode mover-se, pode falar com outras pessoas, pode fazer cálculos com antecedência, pode ver o perigo e evitá-lo, etc. É razoável pensar que ele está em uma situação melhor do que quando estava adormecido. Porém, se aprofundarmos um pouco mais nas coisas, se olharmos dentro de seu mundo interior, dentro de seus pensamentos, dentro das causas de seus atos, veremos que se encontra quase no mesmo estado que quando estava adormecido. E é pior ainda, porque durante o sonho ele está passivo, ou seja, não pode fazer nada. No estado de vigília, sem dúvida, todo o tempo poderá estar fazendo algo e os resultados de todos os seus atos repercutirão sobre ele e sobre todos os que o rodeiam. E sem dúvida, não se recorda de si mesmo. É uma máquina. Tudo lhe acontece. Não pode deter o fluxo de seus pensamentos. Não pode controlar sua imaginação, suas emoções, sua atenção. Vive em um mundo subjetivo de quero, não quero, me agrada, não me agrada, tenho gana, não tenho gana. Isto é, um mundo feito do que ele acredita que lhe agrada ou não lhe agrada, do que ele acredita que deseja ou não deseja. Não vê o mundo real. O mundo real está oculto para ele, pelo muro de sua imaginação. Vive sonhando. Está adormecido. E o que ele chama sua consciência lúcida não é senão sonho, e é um sonho muito mais perigoso que seu sonho da noite, em sua cama. Tomemos algum acontecimento na vida da humanidade. Por exemplo, a guerra. Existe uma guerra neste momento. O que significa? Significa que vários milhões de pessoas que dormem estão tratando de destruir a outros tantos milhões de pessoas que também dormem. Claro, não faria nada disso se despertassem. Tudo o que acontece atualmente se deve a esse sonho. Ambos estados de consciência, o estado de sonho e o estado de vigília, são igualmente subjetivos. Só começando a recordar-se de si mesmo, pode o homem despertar realmente. E então, tudo o que lhe rodeia na vida adquire para ele um aspecto diferente e um significado diferente. Vê o que é a vida de pessoas que dormem, uma vida de sonho. Tudo o que os homens dizem, tudo o que fazem, o dizem e o fazem no sonho. Tudo isso não pode ter nenhum valor. Em realidade, só o despertar e o que conduz a esse despertar pode ter algum valor. Enquanto o homem durma profundamente e siga totalmente imerso no sonho, nem sequer poderá pensar no fato de que está adormecido. Se pensasse que está adormecido, despertaria.
Assim, pois tudo segue igual. Os homens não têm a menor ideia do que estão perdendo por causa do sonho. Como já disse antes, organizado como está, ou seja, sendo tal e como a natureza o criou, o homem pode tornar-se um ser consciente de si, criado com este fim, nasce para este fim. Porém, nasceu entre pessoas adormecidas e desde cedo cai adormecido entre elas, no preciso instante em que começa a ser consciente de si mesmo. Tudo isso se deve ao seguinte: a imitação involuntária das pessoas mais velhas por parte da criança. E é isso que chamamos educação. Todo intento de despertar por parte do mesmo se detém imediatamente. É inevitável e faz falta realizar muitíssimos esforços e receber muita ajuda para despertar depois, quando já se acumularam milhares de hábitos que impulsionam ao sonho. As possibilidades do homem são imensas. Não se pode conceber nem perto o que o homem é capaz de lograr. Porém, nada pode lograr estando adormecido. Na consciência do homem que dorme suas ilusões, seus sonhos, se misturam com a realidade. Vive em um mundo subjetivo e nunca pode escapar dele. Esta é a razão pela qual nunca pode utilizar todas as faculdades que possui e pela que sempre vive somente em uma parte muito pequena de si mesmo. O primeiro passo para despertar do sonho da consciência é dar-se conta e aceitar que está dormindo. Quando uma pessoa aceita que está adormecida, deu o primeiro passo para iniciar seu autodespertar psicológico. Recordar-se de momento em momento é de fato um trabalho difícil. Basta um instante de esquecimento para começar a sonhar. Este esquecimento de si mesmo, este não recordar-se a si mesmo, é realmente a causa causorum de toda a ignorância humana. Se faz necessário, então, analisar neste capítulo qual é o mecanismo que acontece em nossa psicologia para que a consciência durma, ou seja, qual é o mecanismo que leva ao sonho psicológico. Identificação, fascinação, sonho. Nos diz o V.M. Samael Aun Weor que quem queira despertar a consciência deve começar por compreender os três processos subconscientes chamados identificação, fascinação e sonho. Identificar-se, como a palavra o diz, é igualar-se a algo. E na vida cotidiana das pessoas sucede um fenômeno psicológico através do qual quase todo o mundo está quase permanentemente identificando-se com algo, que pode ser, por exemplo, um pensamento que passou pela mente em um momento e logo seguem uma série de pensamentos que, através das associações psicológicas, vão sucedendo-se e tomando vida como se fosse um filme. O resultado é que a pessoa termina pensando em uma coisa totalmente diferente do pensamento inicial. Isso ocorre a partir do momento em que a pessoa não recorda a si mesma.
cai no esquecimento de si e se identifica com algo que chamou sua atenção em determinado momento. Vejamos um exemplo prático. José Maria se esquece de si mesmo e, enquanto está trabalhando em seu escritório, lhe cruza pela mente o pensamento de uma torta com doce de leite que comeu a semana passada. Se identifica com esse pensamento, se esquece de si mesmo, já não recorda quem é, não recorda seu corpo e começa a associar pensamentos ao pensamento inicial, convertendo-se no diretor de um novo filme imaginário em sua mente. Do doce de leite, passa a receita para fazê-lo que lhe deu sua amiga de infância, Dolores. Começa a pensar quando ia com sua amiga Dolores à escola primária receber sua educação. Aí recorda a túnica branca com um macaco azul que usava para ir à escola. A escola lhe traz à memória o bairro de faz muitos anos atrás em seu povoado natal. Seu povoado natal lhe recorda seu país de nascimento. Seu país lhe recorda a boa situação econômica e a bonança de faz 30 anos atrás. Isso o associa com a crise econômica mundial atual, com o valor do dólar, o preço do ouro e do petróleo no mercado internacional. E tudo isso pode seguir indefinidamente por todo o dia, todos os dias. Começou com uma torta com doce de leite e finalizou com o dólar e a crise econômica mundial. Isso é a identificação, e neste exemplo foi com pensamentos na mente. Porém, às vezes é com um sentimento ou com um problema e a pessoa passa minutos, quizá horas, às vezes dias inteiros, identificada com uma emoção ou com um problema que aparentemente não pode resolver. Evidentemente, se esqueceu de si mesma e se identificou com as diferentes impressões que recebemos da vida. Muitas vezes, a pessoa se identifica com seu trabalho, um papel que deve cumprir ou lhe parece que deve cumprir. Às vezes, se identifica com problemas econômicos, familiares, sociais, de saúde ou de variadíssimos tipos através das diferentes situações da vida. Nestes tempos modernos, nos quais a tecnologia fez tremendos avanços, é muito fácil cair na armadilha e identificar-se com a televisão, com o computador e ficar preso por horas inteiras navegando na internet, onde quiçá fomos ver algo concreto, porém, e igual ao exemplo da mente e suas sequências de pensamentos, a pessoa vai se enganchando de uma coisa em outra e quando se dá conta, passou várias horas olhando coisas que, em essência, não têm nenhuma importância, esquecendo de si mesma, dormindo bonito. Quando a identificação se faz mais profunda e quando já a pessoa se esquece totalmente de si mesma, passa a uma fase mais intensa do mecanismo e cai no que os mestres chamam a fascinação. Para a pessoa que está fascinada com algo, já não existem as demais coisas. Só existe isso que está olhando, ou isso que está pensando, ou isso que está sentindo, ou esse problema que o está preocupando. E em uma etapa ainda mais profunda,
Depois da identificação e da fascinação, a pessoa, totalmente esquecida de si mesma, cai no sonho da consciência. Dorme com os olhos abertos e com o corpo físico em atividade. Continua fazendo todo tipo de tarefas, aparentemente coerentes, porém sonhando com o lindo, e se converte em um espectador inconsciente de seu próprio cinema mental, onde a cada momento se projetam todo tipo de filmes subjetivos. Nem sequer se dá conta dessa atividade mental, desse sonho profundo da consciência. As pessoas não são conscientes de seu próprio adormecimento. Por isso dissemos, e voltamos a repetir, que a pessoa que percebe que passa a maior parte do dia adormecida e que lhe custa muito manter, sequer por alguns instantes, a recordação de si, deu o primeiro passo para produzir seu autodespertar. Um exemplo mais de como atuam a identificação, a fascinação e o sonho. Raimundo Samsung sai de sua casa bem cedo para ir a seu trabalho. Como fica perto de sua casa, vai caminhando. No caminho, passa pela frente de uma loja na qual vendem eletrodomésticos e em um setor da janela onde se expõem telefones celulares de última geração, lhe chama a atenção. Se detém, se esquece de si mesmo e de que estava se dirigindo para seu trabalho. Começa a olhar de modo mais detido os telefones e se identifica com eles. Pouco a pouco, as coisas que o rodeiam vão desaparecendo de sua consciência. A identificação com os telefones se faz mais profunda e tem um que lhe interessa mais que os outros. Se concentra nele. Como lhe agradaria muito tê-lo. Se fascina com esse novo telefone e já identificado com esse novo cenário, no qual não existe para ele nada além disso, fascinado com seu novo telefone, começa a sonhar, completamente adormecido, porém com os olhos abertos e com o corpo físico fora da cama, em uma rua da cidade onde vive, perto de seu trabalho. Começa a ver um filme, onde entra na loja, ainda que seja muito cedo e esteja fechada, fala com um empregado que vende os telefones, ainda que não tenha chegado, lhe faz algumas perguntas técnicas do telefone, enquanto pensa se vai pagar com dinheiro ou com cartão de crédito. Fala com a caixeira, que ainda não chegou. Paga o telefone, o recebe em uma caixa que nunca vai agarrar com suas mãos físicas. Vai para sua casa, o abre, o olha, o configura colocando o idioma, a hora, a data. Se vê passando todos os seus contatos do chip do telefone velho ao telefone novo. Se vê tirando fotografias com a câmera de 8 megapixels de seu novo telefone e gravando alguns vídeos que logo passa para o seu computador. Se vê falando com seus amigos e com sua namorada Consuelo Internet e se sente muito sortudo de ter um novo telefone. De repente, tem uma chispa infinitesimal de consciência e se dá conta de que tem que entrar a trabalhar e que o faz tarde. Por uns instantes, volta à realidade, se retira da janela e da loja de eletrodomésticos e continua caminhando rapidamente para seu trabalho.
Por alguns momentos, volta a tomar contato com o mundo real. Porém, aos poucos passos, outro pensamento qualquer passa por sua mente. Volta a esquecer de si mesmo. Se identifica com esse novo pensamento. Se fascina. E enquanto segue caminhando para seu trabalho, segue sonhando, pensando e crendo que está desperto pela simples razão que seu corpo físico está caminhando pela rua. Essa situação se repete durante todo o dia, todos os dias, em quase toda a humanidade, que morre pensando que viveu sempre desperto e que não percebe que passou toda a sua vida sonhando. É tão forte o estado hipnótico ao que está submetida a humanidade que não é nada fácil lutar contra essas forças, inclusive para aquelas pessoas que já se deram conta do problema e que estão tentando despertar e deixar de dormir. Há uma anedota real de um estudante gnóstico que um dia foi ao seu centro gnóstico para realizar uma prática de meditação com seu grupo, dirigida por um instrutor. Se dispôs a começar a prática, porém estava muito preocupado porque seu automóvel tinha um problema na caixa de câmbio, na caixa de velocidades, como se diz em alguns países. Ao começar a prática de meditação, depois de haver fechado os olhos, fazer um relaxamento e começar a introspeção, lhe assaltou na mente o pensamento muito forte do problema que tinha com o automóvel. O estudante se identificou com esse pensamento, se esqueceu de si mesmo, se esqueceu e se desconectou da prática de meditação e do instrutor que a dirigia e começou a projetar um filme imaginário em sua mente. Se dirigiu para onde estava o automóvel, se atirou ao piso por debaixo do motor e onde estava a caixa de câmbio. Começou a desmontá-la de sua posição, tirando os parafusos. Uma vez desmontada, parou, a abriu, afrouxando muitíssimos parafusos que a mantinham fechada. Identificou o problema dentro da caixa de câmbio, o reparou, voltou a fechá-la, a voltou a colocar em seu lugar no automóvel e quando escutou as palavras do instrutor que dizia: "Vamos finalizando a prática de meditação", percebeu que havia permanecido durante toda a prática, não somente identificado, senão que fascinado e totalmente adormecido, consertando seu automóvel. Sonâmbulo, zumbi. Estes ensinamentos sobre a identificação, a fascinação e o sonho foram entregues por nossos mestres faz algumas décadas, no século passado. Porém, com a passagem do tempo, a situação de nosso planeta foi se agravando. É muito mais densa a nível psicológico. Mudou e se tornou muito mais grave ou muito mais pesada, por dizê-lo de alguma maneira. Animo-me a afirmar, sem temor a equivocar-me, que nos tempos atuais, ano 2016 da era cristã, poderíamos falar de dois novos estados no processo do sonho, que são ainda mais profundos que o sonho psicológico, do qual estamos falando até agora neste capítulo. Existem vezes em que o estado de sonho avança tanto e é tão profundo que a pessoa parece um sonâmbulo, ou seja,
uma pessoa que pode mover seu corpo físico adormecido e, em ocasiões, quando já o sonho da consciência alcança limites insuspeitados, a consciência cai em um estado que poderíamos chamar de zumbi, termo fictício com o qual se designa a um cadáver que, por alguma razão, voltou à vida, ou seja, seria algo assim como um morto que caminha. Para comprovar isto que estou dizendo, basta com observar com um pouco de atenção o movimento das pessoas nas grandes cidades, como cruzam a rua, ou nas salas de espera dos aeroportos, por exemplo, onde todo mundo está com a cabeça para baixo, olhando seus telefones celulares. Aí vemos muitas pessoas que parecem sonâmbulos e, quando o caso é muito grave, parecem zumbis. Para terminar este capítulo, voltamos a citar uns ensinamentos do mestre Gue sobre a identificação. Isto, por sua vez, está relacionado com uma das características fundamentais da atitude do homem para si mesmo e para o que rodeia, a saber, sua constante identificação com tudo o que chama sua atenção, seus pensamentos ou seus desejos e sua imaginação. A identificação é um traço tão comum que, na tarefa da observação de si, é difícil separá-la do resto. O homem está sempre em estado de identificação. Só muda o objeto de sua identificação. O homem se identifica com um pequeno problema que encontra em seu caminho e esquece completamente as grandes metas que se propôs ao princípio de seu trabalho. Se identifica com um pensamento e esquece todos os demais. Se identifica com uma emoção, com um estado de ânimo e esquece outros sentimentos mais profundos. Ao trabalhar sobre si mesmas, as pessoas se identificam até tal ponto com metas isoladas que perdem de vista o conjunto. Para elas, as 2 ou 3 árvores mais próximas chegam a representar todo o bosque. A identificação é nosso mais terrível inimigo porque penetra por todas as partes. No mesmo momento em que acreditamos lutar contra ela, seguimos sendo vítimas de seu engano. E se nos é tão difícil liberar-nos da identificação, é porque nos identificamos mais facilmente com as coisas que mais nos interessam, as que damos nosso tempo, nosso trabalho e nossa atenção. Para liberar-se da identificação, o homem deve então estar constantemente em guarda e ser implacável consigo mesmo. Ou seja, que não deve ter medo de desmascarar todas suas formas sutis e escondidas. É indispensável ver e estudar a identificação a fim de descobri-la em nós mesmos, até suas raízes mais profundas. Porém, a dificuldade da luta contra a identificação se acrescenta ainda mais pelo fato de que, quando a pessoa a nota, a olha como uma qualidade excelente e lhe concede os nomes de entusiasmo, ciúme, paixão, espontaneidade, inspiração, etc. Consideram que realmente não podem fazer um bom trabalho em qualquer terreno, senão em estado de identificação. Em realidade, isto é uma ilusão.
Em tal estado, o homem não pode fazer nada sensato. E se a pessoa pudesse ver o que significa o estado de identificação, mudaria de opinião. O homem identificado não é mais que uma coisa, um pedaço de carne. Perde até há pouco semelhança que tinha com um ser humano. No Oriente, onde se fuma o haxixe e outras drogas, muitas vezes acontece que um homem se identifica com seu cachimbo, até o ponto de considerar-se a si mesmo como um cachimbo. Isto não é uma piada, e sim um fato. Se torna efetivamente um cachimbo. Isto é a identificação. Porém, para chegar a isto, não são necessárias, no mínimo, o haxixe ou o ópio. Olhem a pessoa nas lojas, nos teatros ou restaurantes. Vejam como se identificam com as palavras quando discutem ou tratam de provar algo, sobretudo algo que não conhecem. Não são mais que desejo, avidez ou palavras. Deles mesmos não sobra nada. A identificação é o principal obstáculo para a recordação de si. Um homem que se identifica é incapaz de recordar-se a si mesmo. Para poder recordar-se a si mesmo, primeiro é necessário não identificar-se. Porém, para aprender a não identificar-se, antes de tudo, o homem deve não identificar-se consigo mesmo, não chamar a si mesmo eu, sempre e em todas as ocasiões. Deve recordar-se que existem dois nele, que existe ele mesmo, ou seja, eu nele, e o outro com o qual deve lutar, e é o que deve vencer se quer alcançar qualquer coisa. Enquanto um homem se identifique, ou seja, suscetível de identificar-se, é escravo de tudo o que pode suceder-lhe. A liberdade significa, antes de tudo, liberar-se da identificação.